uma sala tão fofinha. Posso dar um beijinho Olá, nele? claro, Ai, como que é o nome dele? Raoni. Raoni. E você é Maiara, Maiara. né? Oi, doutora Camila, tudo Camila, bem? prazer. Como vai? Muito bem, obrigada e por você? ter vindo. Imagina. A gente vai falar sobre alimentação de bebês. Isso. Bom, eu vou deixar a bola com vocês. As perguntas básicas de médicas com você e as de experiência pessoal com você. Certo. Quando que a gente pode começar a alimentar o bebê e com o quê? Primeiro, a alimentação deve começar com 6 meses. Deve. Então a mãe deve. fala assim, só vou dar leite, não. Não, a criança, a partir dos 6 meses, já está preparada. Então, a criança sentando, já segurando a cabecinha, ela está preparada para receber a comidinha. Então, já deve começar... Primeiro, a gente começa com a frutinha, para ir adaptando. Então, a criança precisa aprender a comer, né? Ele ainda só está com o leite. Então, ele precisa aprender a mastigar. Então, a gente primeiro começa com a frutinha, para depois introduzir os outros alimentos. E frutinha amassada? Amassada, bem amassadinha, nada de liquidificador. E você vai testando as frutas? Ou tem alguma que é melhor que Não, aceita não. Se a criança é saudável, não tem nenhuma restrição, qualquer fruta. De preferência da época, que eu gosto mais, que são mais gostosas, são mais saborosas, mas qualquer uma. E por que é importante dar amassadinho e não no liquidificador? Para ele começar a fazer o movimento? Isso, ele precisa aprender a mastigar. Então, se a gente dá triturado ou dá um suquinho, ele vai fazer igual o leite. Vai só engolir. Então, ele precisa aprender a sentir o alimento e isso só amassadinho. E o leite continua? Continua Quanto normal. tempo ele quiser? Quanto tempo ele quiser. O leite deve continuar. Nesse começo, a alimentação, a gente fala que é uma alimentação complementar, né? Então, serve de complemento ao leite. Então, deve continuar o leite normal. Aqui na árvore a gente tem umas comidinhas. Isso. Olha que bonitinho, olha que prato colorido. É assim que tem que ser. Com quanto tempo que a gente pode dar um pratinho desse pro bebê? Isso é pratinho de 6 meses. Já de 6 meses? Já de 6 meses. Primeiro a gente vai começar com a frutinha, né? Faz uma adaptação de... Depende muito da criança, vai de 1 semana, 15 dias e depois já começa com esse pratinho. Que tem um pouco de abobrinha, não? Tem um franguinho Franguinho. desfiado, tem a ervilha, a cenoura, couve e aqui é mandioca. O ovo eu coloquei, mas ele é do mesmo grupo que o frango. Então, ou um ou outro. Ok. Eu só quis colocar aqui porque muitas mães têm dúvida em questão do ovo. Quando que deve dar? Se deve dar o ovo inteiro, ou só a clara, ou só a gema. E o ovo deve ser inteiro a partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses, então já pode dar esse pratinho bem bacana. Completinho. Maiara, ele tem quantos anos? Ele tem 10 meses. 10 meses. Você Isso. começou a alimentar com quanto? Com 6 meses, eu comecei a introdução alimentar com ele. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Bom, na verdade, acho que eu que cometi um erro com ele no começo, porque eu comecei a introduzir alimentação nele e eu pulava a mamada dele, a mamadeira dele, ou o peito, no caso, no horário da refeição. Então, isso atrapalhou bastante. Depois que eu fui descobrir que, na verdade, você tem que continuar dando o Então, você dá a refeição e depois dá o leite? Ou antes, na hora que ele quiser. Se ele quiser tomar antes, você pode dar antes, pode dar depois. Isso funciona com o leite materno. Leite materno. Tá? Leite Se for materno. o leite materno. Se for o artificial, se for aquele em pó, a gente pede pra segurar um pouquinho. Ou 1 hora antes, de 1 a 2 horas antes ou depois da refeição. Pra não competir com os micronutrientes da E a comidinha. refeição tem que ser 2 vezes ao dia? Tem um café da manhã ou o café da manhã é leite, assim? Não, café da manhã, leite. No Leite. comecinho, leite. Daí a gente coloca no intervalo uma frutinha, adaptação. Deu tudo bem, aceitou bem, vamos colocar o almoço. Aí fica mais em torno de 1 mês por aí, até tá bem estabelecido na rotina da criança, pra gente colocar mais 2 horários de comida, mais um de fruta e mais uma refeição. Então vão ser 4 horários de comidinha, o resto leite. Certo. O bebê tem muita cólica, né? Principalmente quando tá na amamentação. Quando eu introduzo comida, também dá cólica? Pode ser, mas não são todos. E pode ser que prenda também um pouquinho o intestino. Tá. Então aí a gente tenta trabalhar com um pouquinho mais os alimentos mais laxativos para melhorar. Com fibra também. Com fibra, O exatamente. que não pode dar pro bebê? Antes de 1 ano, leite de vaca.
Então, leite de vaca ou derivados, então queijos, qualquer outro alimento que tenha o leite de vaca. Mel também não é recomendado por ter uma toxina presente no mel que pode causar infecções no bebê. Açúcar também não é recomendado e sal. Então, a comidinha sem sal, só tempero natural. Alho, cebola, salsinha, cebolinha. Entendi. Mas leite de vaca, tem criança que toma, que a mãe não tem leite, como que faz? Aí tem que diluir o leite. Mas o ideal é a gente pegar aquelas fórmulas... Por isso tem que ser em pó? Por isso tem que ser em pó, não pode ser aquele de caixa? Não, aquele não. Assim, tem mãe que não tem como, o Ministério da Saúde aí deixa claro que tem que ser mais diluído. Mas enquanto a gente consegue, pelo menos o fórmula, que é o que o Raoni toma, né? Isso, ele toma fórmula. É uma fórmula infantil, então é mais específico para ele. E depois de 1 ano pode ser o de caixinha normal. Bom, será que a gente tem uma frutinha para dar para ele? Você quer dar um suquinho para ele? A fruta também pode ser considerada no suco? Não. O suco, ele agora tá uma polêmica com o suco, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria não tá querendo mais a introdução do suco, porque antes começava com ele, né? Então, por ele ter muita fruta, então a gente não vai dar só se for dar uma laranja, ele vai chupar só uma. Se for dar o suco, vai ter muito mais. Então, a gente acaba oferecendo a fruta primeiro e após 1 ano a gente... Então, colocaram uma frutinha. Ó. Você quer tentar dar pra ele? Então, vamos deixar o suco aqui. Olha, que o suco, então... Então, não é recomendado dar suco, é isso? Isso. Após 1 ano, eu até tem algumas mães que querem dar, que eu acabo liberando, mas tem quantidade também. Não então, sei e muito vamos fazer um adendo aqui, que suco de caixinha tem muito açúcar, não é? Muito açúcar, então... e acaba fazendo mal pro bebê também. Isso, muito. Então, de jeito nenhum. Assim, Porque quando vai pra escola, você fala assim, deixa eu mandar caixinha, mais fácil e tal. Mas não é assim, né? A gente tem visto muitas matérias falando dos malefícios do suco de caixinha. Exatamente. Se faz pra gente, imagina pra uma criança, né? Tem muito sódio também. Muito conservante. Então, tem tudo que você imaginar, menos a fruta. Então... Maiara, você teve a dificuldade de introduzir um pouco, né? Isso. E o que você aprendeu ao longo desses 10 meses? Você fala assim, sou mãe de primeira viagem, foi fácil, de repente? Eu aprendi que tem que ter paciência, não existe alimento que ele não come, é só preparar da forma correta também, que às vezes a gente prepara de uma forma não adequada, ele não aceita, depois você prepara de uma outra forma, ele aceita. E acho que mais isso. Nesse ponto. Você está se sentindo segura hoje? Totalmente. Eu sei que eu posso dar para ele, eu sei que ele não pode comer, toma bastante água, come de tudo. Isso, muito importante. É isso que eu ia perguntar. Depois dos 6 meses, dá água? Água, Okay. Se a criança está só em aleitamento materno, ela não vai tomar nem antes dos 6 meses. Só se ela tiver com algum outro leite. Depois dos 6 meses, já começa a comidinha e a água. É super importante. E depois de 1 ano... Qual tipo de comida que dá? Aí é comidinha de casa. Então não precisa nem que amassar. Você tem em casa. Não precisa nem amassar mais. Por isso que a gente começa bem amassadinho e vai evoluindo até 1 ano. Chegou 1 ano, é comidinha normal, sem amassar, nada. E de casa, já pode estar com temperinho, então é comidinha normal. O que não pode pôr de jeito? Você falou mel, né? Mas leite isso até de vaca, 1 mas ano. depois de 1 ano? Depois de 1 ano tá liberado. Tudo? Só o açúcar que a gente tenta segurar, né? É um pouco mais difícil, principalmente com as avós, né? Que hoje em dia acabam... Você tá falando do açúcar assim, uma bala, né? Bolachinha, bolos, aqueles bolos super preparados. Então, a criança não tem esse paladar. Ainda ela não sabe o que é. E se a gente mostra pra ela vai gostar, né? É gostoso, é tem mãe que esconde, não deixa o filho comer doce, nem tomar refrigerante, meio que até 6, 7 anos. Daí depois a criança vai pra festinha, vai comer brigadeiro e tudo. O que é melhor? Não dá até essa idade? É que a criança não conhece. Por exemplo, a minha sobrinha pega bala, ela brinca, ela acha que é brinquedo. Então, ela não sabe o que é. Se a gente não oferece, ela não tem vontade. Então, é difícil quando tem um amiguinho, né? Quando tem mais quando gente vai pra comendo. Escola, Aí não tem jeito. Mas a gente, quanto der pra evitar, é melhor. Porque lá na frente é pior pra gente segurar.
quando eles são menorzinhos, a gente consegue segurar melhor. Mas são coisas que vão ser introduzidas, né? Vão. Você tem que dar uma certa medida, mas exatamente. vai medida. acabar comendo. Eu acho que equilíbrio é tudo na alimentação. O que mais que eu não perguntei para vocês, que vocês gostariam de deixar claro, de repente, para as mamães que estão aí assistindo? Olha, eu acho que a Mayara falou tudo. Acho que tem que ter muita paciência. Então, não é fácil. Mas persistência também, porque eles acabam comendo, Aí né? tem uma última dúvida. O bebê tem que senta junto com a família nessa época, ou você tem que dar antes ou depois? Não, o ideal é ele estar junto com a família. Eu acho que os pais servem de exemplo, né? Então, não adianta você falar o que você quer, o que seu filho come e você não comer. Então, ele tá vendo que você não tá comendo. Mas ele tá prestando atenção no que você tá comendo? Com certeza, É? com certeza. Eu acho que desde pequenininho até maior, você é o exemplo pro seu filho, né? Ele vai querer ser o que você é. E com a comida é a mesma coisa, ele tá prestando atenção. Então, não adianta você dar alface, tomate para ele comer e você comer um hambúrguer, né? Eu acho que exemplo é tudo. É isso também que eu gostaria de ressaltar, porque eu acho que é muito importante. Se você se alimenta bem, se você tem na sua casa disponível para o seu filho frutas, legumes, coisas que você consome, eu acho que isso é fundamental. Eu pensei porque, assim, a partir de uma certa idade, depois de 3, 4 anos, eles percebem bem o que você come. Sim. Se você come salada, seu filho vai comer salada. Se você não come nada, ele não vai comer nada, né? Mas eu não pensei que 6 meses já... Sim. Começa em casa. Começa o que você tem disponível em casa e o que você come, para poder oferecer para o seu filho. E aí vai ter uma nutrição correta. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vou dar os contatos da Camila, nutricionista infantil. O Instagram é nutri.infantil, né? Pode te mandar pergunta, tá? Pode, é um blog que eu viro e mexo, coloco dúvidas, informações. Muitas, então é bem legal, pode me mandar. Então, nutri.infantil. Isso. E o e-mail é Camila... como é que é? Arguello Garcia @gmail.com. Então, Camila Arguello com 2 L's. Garcia @gmail.com. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar, pode te mandar um e-mail. Pode, com certeza. Então, muito obrigada, Camila. Obrigada a você, obrigada Maria. por você ter vindo. Assim, acho que a gente conseguiu falar basicamente tudo do 0 a 1 ano, né, para as mamães ficarem mais atentas. Sim. E sempre tem muita informação na internet, tem que avaliar. Tem que filtrar. Tem que filtrar. A gente tem muita informação e tem que saber filtrar. Então, isso... A gente tem que aproveitar da internet também, um lado... A última dúvida, você vê as dúvidas na minha cabeça. Você tem que procurar uma nutricionista para o bebê ou só o pediatra, tudo bem? Não, é importante a nutricionista também, porque ela que estudou, é ela que vai saber como a gente deve começar a alimentação. E se a gente começa correto, a chance de dar certo lá na frente é muito maior. Então... Quem já tem uma de 11 anos, eu nem me lembro dessa época de bebê, parece que eu não tenho filho também, né? Mas a gente sabe que o que a gente tem em casa é o que eles vão consumir. Exatamente, exatamente. Né? E é cheio de dúvidas dessa época, então a nutricionista é bom por isso. A gente consegue tirar essas dúvidas, desmistificar muitas coisas. E é engraçado, depois de uma certa idade... Eles confiam mais no médico, né? Eles confiam mais na nutricionista. Você vai, leva, o nutricionista fala, eles acreditam. Você fala, eles não acreditam. Exatamente. É complicado. Mayara Araquém da Silva, muito obrigada. Imagina. Voltem eu que sempre. agradeço. Olha, Maria. Muito gostoso. Eu adorei também esse quartinho aqui que eles montaram.